Pessoal, tanto aos fisicamente presentes quanto o pessoal que está acompanhando a gente pela live, lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube subsequentemente para você assistir de novo, enfim, ver os melhores momentos. Nesse painel a gente vai falar sobre o Pix como referência internacional em pagamentos instantâneos, como o Brasil está influenciando o mundo com a arquitetura que nós temos aqui no nosso país e como a agenda CIM está colaborando nessa exportação desse conhecimento, desse conceito, dessa nova maneira de fazer negócios. Eu sou o Ricardo Lanfranchi, CEO internacional da CIM Software, e tenho comigo aqui o Oli Machado, nosso CEO global, e o Rodolfo Belli, do Bradesco. Queria começar perguntando para o Oli, pedindo para o Oli contar um pouco, na verdade, a experiência de ter sido convidado pelo Federal Reserve para ajudar no desenho do FedNow, em função do Brasil ser a inspiração para esse serviço no mercado mais importante, ou no maior mercado do mundo. Ele conta um pouco aí como foi esse convite do Fed para ajudar na construção do FedNow, que basicamente é o Pix americano. Foi um convite bastante interessante que a gente recebeu lá em 2017, quando começou os debates, porque todo o processo do Pix, a gente conhece muito o Pix aqui quando fala de 19, 20, assim, quando a população, ou grande parte da população, tem contato. Mas o Pix e o FedNow, tá, eles têm uma fase regulatória muito pesada, ele tem uma fase de estruturação do sistema de garantias muito pesada. O pessoal do Federal Reserve Services, que é a divisão de serviços e regulações para pagamentos nos Estados Unidos, procurou no Banco Central alguém que tinha essa visão mais aberta do regulatório, da central de garantias e de sistemas regulatórios, e também da parte sistêmica, que é a parte que a gente é mais forte. A gente começou a trabalhar com eles no desenvolvimento dos sistemas de regulatórios. E até respondi isso várias vezes aqui no Brasil, né? Por que lá não é todo mundo obrigatório? Por que é obrigatório? Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? É um país que não tem as mesmas necessidades que aqui. Então, o regulatório, a gente passou muitos anos lá estruturando a parte do regulatório, exatamente porque a liberalidade econômica, e teve vários momentos que eu achei que até que o projeto, não só eu, mas todo mundo achou que o projeto não decolaria, exatamente por conta de que o regulatório americano não obriga a mandatoriedade, não existe a interoperabilidade bancária nos Estados Unidos. Posso dar um exemplo para vocês. Qualquer banco pode rejeitar o depósito de qualquer cheque que não seja seu. Ele não é obrigado, o Bank of America, a receber um cheque do Citibank, por exemplo. Ele pode dizer assim, eu não recebo o cheque do Citibank. Ele se nega a receber. A interoperabilidade americana não é um produto convencional. Evidentemente, quando você olha para os 18 mil instituições financeiras e credit unions cooperativas existentes lá, tem que pensar na interoperabilidade. Então, tem que pensar em redução de custo, tem que pensar em regulação, tem que pensar em gestão de conta-reserva. O Brasil, por conta de todos os problemas disso, tá, até falando com o Milei aqui, ele é referência global. Todo mundo pode até dizer, Orly, como eu já escutei nos Estados Unidos, e ele até, como eles não têm o problema, tá, eles têm razão ao dizer isso. O Brasil ele é ultra, mega estruturado / regulado o sistema de pagamento e liquidações no Brasil, aonde o Pix está preso, que é o SPB. É um sistema ultra, mega regulado e super garantido. Os Estados Unidos não têm alguns problemas que a gente teve no passado para ter esse regulatório tão forte aqui dentro. Então, quando eles olham para a gente, eles olham a gente assim, pô, isso é muito too much, é muito over essa questão toda, porque tem um certo exagero nisso. Você ficar com a minha reserva, você pedir garantia, você indisponibilizar meu dinheiro para que eu deixe o dinheiro para o cliente emprestar aqui e pagar, mas eu perco a oportunidade de ter esse depósito à vista, eu como banco, instituição, perco a oportunidade de ter esse depósito à vista e ter umas outras oportunidades em cima do mesmo recurso. Enfim, todo foi um processo até a gente conseguir chegar no modelo final, que foi um modelo que está em voga lá hoje, que é muito parecido com o modelo brasileiro, do ponto de vista da usabilidade dentro da instituição financeira. Foi uma experiência bastante interessante.
A CIM é lá hoje um Service Payment Provider, que é o nome do nosso PSTI lá, Service Payment Provider. É o único que está com full service, ou seja, porque nativamente a gente já tinha full service na pilha do protocolo, que lá eles separaram a função de transferências e pagamentos e compras, né? Ou seja, eles têm essa questão um pouquinho transformada no processo, a gente é o único full service, e as instituições agora passam a contratar já um PSTI homologado. Então, como aqui no Brasil, eles vão dar entrada no Federal Reserve, em questão de 20, 30 dias estão operando no ar. Foi uma experiência bastante interessante, em função da gente já ter essa experiência pretérita aqui no Brasil. Boa. Queria convidar o Rodolfo também para dividir um pouco. O Rodolfo, ele está no Bradesco há relativamente pouco tempo, ele vem de uma adquirida do Bradesco, né, Rodolfo? Conta um pouco da tua experiência na tua vida, na sua encarnação anterior aí de fintech, como está a vida no bancão e como você vê essa coisa da exportação dessa tecnologia brasileira, algo de que acho que a gente tem que ter muito orgulho, não é trivial o Brasil liderar algo tão sofisticado e importante como esse movimento. Então, divide um pouco da tua cabeça, da tua visão com relação a isso, por favor. Falando um pouquinho, né, eu era Cielo, depois da Cielo, antes um pouco da virada do início do Pix, né, lá em 2019, começou a se falar em Pix, começou a divulgar o Pix para o brasileiro ali via TV e etc., né, propagandas, que ia ter um método de transferência revolucionário e etc. Eu já comecei a estudar o produto, e aí em 2020 fui para a DOC, e aí trabalhei com Pix dentro da DOC, trabalhando em operações de base, né, trazendo varejistas ou empresas que não eram IPs ou instituições autorizadas pelo Bacen para dentro do mercado financeiro, né, um pouquinho de embedded finance. E aí, depois da DOC, eu fui para a Arin, que é uma empresa adquirida pelo Bradesco. Fiquei 1 ano e depois fiz a migração para o bancão, né, como a gente chama. Desde o começo, né, o que o Pix trouxe para todo o arranjo nacional foi a facilidade de novos players, né? Como o Orly falou, nos Estados Unidos, em 30 dias, o cara já está dentro do FedNow, né? No Pix não é bem assim, né? Hoje, uma IP que está nascendo agora, ela pode levar até 2 anos ou mais para estar participando do arranjo. Mas, num passado não muito distante, esses 2 anos eram muito mais que isso, né? E todas as instituições ou empresas que queriam ali ter um app para oferecer conta ou alguma coisa que fosse embedar funcionalidades financeiras dentro dentro da sua plataforma ou coisas do tipo, tinham que ir até os bancões, né, ter ali as contas postos para oferecer pagamento de TED, oferecer pagamento de boleto e etc. E se quisesse se regular e sair desses bancos, também tinha um caminho muito grande a percorrer, né? Hoje o Pix ele dá um acesso muito mais facilitado para essas fintechs e novas IPs que estão nascendo. Então, e de maneira muito mais facilitada, também muito mais definida, né, de como fazer. Então, se a gente falar de integração com o SPB, é um esforço, se a gente falar de integração com o SPI, é outro, né? Também tem empresas como a CIM, que você é uma IP regulada e autorizada, ou apenas regulada pelo Bacen, vai se conectar diretamente indiretamente a um direto, através do software da CIM, ou você vai conectar diretamente ao Bacen, utilizando a CIM como PSTI, de maneira muito facilitada, né? E aí já contrata o Ledger, antifraude, onboarding e tudo mais, e em menos de, 3 meses, ou dependendo de como for ali a expertise dessa empresa, ela consegue estar operando no mercado de maneira muito rápida, né? Então, é mais ou menos isso que eu vi acontecendo e como isso fomentou a competitividade, né? E como o usuário final foi beneficiado, né, por isso. Se a gente falar de 10 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de apps para a gente fazer download e escolher ali onde a gente ia usar o nosso dinheiro ou qual seria o nosso banco principal, né? Hoje a gente tem uma variedade de players nesse mercado que podem oferecer isso para todos
todos os brasileiros, aí tem as contas globais agora, e vai nascendo diferencial, né? Ainda mais quando a gente teve aquele período de pandemia que a gente teve uma evolução gritante em tecnologia, principalmente no mercado financeiro. Acho que a gente tem se beneficiado muito disso, né? E o Pix impulsionou muito isso, né? O pagamento instantâneo impulsionou e deu essa liberdade para o mercado evoluir. E aí, falando um pouquinho de referência para o mundo, né, como ele falou, desde 2015, o Pix já vem sendo estudado, né? A gente teve a China como pioneiro em pagamento instantâneo, mas dentro de um arranjo totalmente particular deles. Logo em seguida, teve a Índia, né, em 2016, ali, colocando o UPI para funcionar, mas também com algumas particularidades que não davam para o mundo ali espelhar ou usar como referência. E aí o Pix veio, né, com um arranjo centralizado, bem legal, bem simples. E aí o Bacen foi case de sucesso para vários outros, né? Inclusive o FedNow, acho que é declaradamente uma referência do Pix, né? Assumidamente. Assumidamente uma referência do Pix, que já tem algumas coisinhas que eles fazem que são mais legais do que a gente faz aqui, algumas coisas que dá para a gente pensar, a gente não, né? Mas o Banco Central fazer o inverso, né? Agora olhar para eles, o Orly mesmo estava falando da liquidação só no final do dia, entre bancos que se combinam ali, que é um negócio que desonera bastante o arranjo, e ainda mais eles que têm 18 mil participantes, né? A gente só tem, por enquanto, ali próximo de 900. Então, a gente foi referência e agora a gente também pode olhar para fora como referência depois de ter ensinado tanto, né? É assim que eu vejo. Essa questão, deixa eu só complementar, porque essa questão dos modelos de pagamento instantâneo que estão pelo mundo, por que o Pix ele é uma referência, né? Porque, basicamente, se nós olharmos o que aconteceu, por exemplo, na China, com o WeChat, que, inegavelmente, um sucesso, mas não regulado e que não é tocado pelo Banco Central, ainda gera aquele famoso risco sistêmico. Risco sistêmico, essa frase é bem genérica, né? Mas ela, basicamente, ela coloca o risco de um ente dentro de um sistema de pagamento que pode não honrar as suas operações no final do dia. Isso no modelo RTGS, no modelo regulado pelos bancos centrais, isso a chance é zero. Talvez o sistema de garantias não honre as garantias, mas se você basicamente olhar o sistema de liquidação em tempo real, basicamente a chance fica muito próxima de zero. Eu posso contar que de todos os problemas de liquidação que o Brasil teve pós-2002 até hoje, nenhum dos que estavam com a conta reserva, o sistema de garantia estava furado. O WeChat, por ter uma iniciativa privada, meio regulada, mais privada, não é um modelo que o mundo admire além da tecnologia. Legal, bacana, funciona, resolve, mas o mundo financeiro olha para ele assim meio de olho, assim, né? Temos um segundo modelo também, que também é muito usado, aliás, muito usado por óbvio na Índia, né? Ou seja, então tem gente lá que não acaba mais, que também sofre do mesmo problema. Ele também não é o que a gente chama de account to account, ou seja, essas contas, essas liquidações acabam não liquidando uma na outra. Então, aquele modelo mais puro sangue mesmo, que está se olhando hoje, tá, na prática são dois. Tá? É o FedNow e o Pix. Na prática, somos dois. Temos um terceiro, que é o Code no México, mas aí o regulatório meio que brincou com o produto está bonito, mas o regulatório atrapalhou até... O tarifário, na verdade, né? O tarifário, ou seja, os caras entregaram para as instituições financeiras regular o tarifário, o produto ficou mais caro do que qualquer outro produto lá dentro e, literalmente, acabou o produto. Tá? O produto, do ponto de vista tecnológico, é bom, do ponto de vista do sistema de garantias, é perfeito, mas, do ponto de vista da aplicação comercial e envolvimento da sociedade, inexiste. E também usou o Pix como referência. Né? E também, na verdade, ele foi um pouquinho antes, mas depois ele foi tentado reformatar com o Pix, mas também não conseguiram. A gente até foi chamado pelo nosso parceiro lá de Nova York para visitar o Banco Central no México, para tentar dar um jeito, mas ali tem uma questão monstruosamente regulatória, e o poder do sistema financeiro local em influenciar o Banco Central numa redação de regulatório que ainda mantém a estrutura de tarifas e serviços em cima de um sistema de pagamento instantâneo. Enquanto isso perdurar, eu acredito... Já é um país que tem uma bancarização bem baixa também, gente. Ou seja, talvez dos países latinos estamos falando do segundo ou terceiro país com a bancarização populacional muito rasteira, bem rasteira mesmo.
por N motivos, não vem o caso aqui falar. Então, os 2 produtos puros sangue são esse, mas nós temos no mundo mais 2 acontecendo. Foi aquilo que eu citei de manhã. A Colômbia, sim, está adotando o modelo. Aliás, o lançamento oficial do programa foi semana passada, e o pessoal do Banco da República Colombiana citou explicitamente o Brasil como só o Brasil. Só o Brasil como referência, ou seja, só estamos olhando aqui para fazer o nosso. Então, eles passaram mais de 4 horas na live. Os nossos parceiros lá, inclusive, estavam nos representando lá, passaram mais de 4 horas na live falando explicitamente do modelo, e o modelo eles citam o Brasil. Tá? E, quando a gente olha o modelo que o ECB, que a Comunidade Europeia está implantando em 22 países, tá? Eles têm lá o Target 2, que seria o nosso SPB, tá? E aí eles colocam o TIPS embaixo, tá? Que seria o nosso PIX e a conta PI. E aí as conexões com o Banco Central local, elas ficam meio swapadas e ficam conectando direto com o ECB. Seria uma conta PI mais remota. É uma implementação muito tranquila também. E quando a gente olha a Comunidade Europeia, mas a pergunta que eu respondi esses dias, Orly, a Comunidade Europeia já tem interoperabilidade, só no euro, né? Ou seja, na verdade, a interoperabilidade bancária não acontece lá se não for utilizado ou um cartão de crédito ou o euro. Tá? Você não tem um instrumento de cobrança, um invoice, o nosso boleto, uma outra forma de liquidação, porque o mundo é muito diferente, gente, de transferência. A gente, quando faz operações internacionais, todo mundo fala remittance, remittance, remittance. Isso é tão velho quanto a própria palavra. O mundo hoje tem outras exigências, que é comprar, pagar e transferir. Eu preciso poder pagar uma conta diretamente e não mandar dinheiro para uma conta para depois alguém sacar, periri, para lá e levar e pagar. Eu preciso comprar eletronicamente. No Brasil, nós temos aqui uma quantidade, por exemplo, muito grande de pessoas que têm PIX. Temos aí 180 e poucos milhões de pessoas que têm PIX e não têm cartão de crédito. Essa pessoa não tem acesso ao consumo internacional na prática. Se esses sistemas de pagamento instantâneos começarem a se interligar, que é uma das nossas propostas, inclusive, começar a se interligar, evidentemente, nós estamos levando para fora exatamente uma nova oportunidade de utilização de um novo meio de pagamento, que não necessariamente estaria ligado ao famoso remittance da SWIFT, ou um cartão de crédito para uma compra internacional. Ou seja, a proposta é que, quando esses padrões dos sistemas de pagamento e garantias ficam comum, tá? Ou seja, um país como no Brasil, ele vira server para quem quiser fazer transações comerciais contra o Brasil, tá? E ele vira client, ou seja, quando eu quero fazer transações comerciais contra os Estados Unidos ou contra a Europa. Então, assim, é muito importante que todo o modelo de sistema de pagamento que o Brasil acabou transferindo para os Estados Unidos, que agora o ECB também está pegando, e está ficando tudo dessa maneira mais madura. Recentemente, o pessoal da Boston Consulting Group também levou a gente, o pessoal lá do Oriente Médio, para os bancos centrais, como referência também, exatamente que, quando se pensa em pagamento instantâneo, se pensam sempre no modelo A2A, ou seja, sempre se pensa nesse modelo, porque é um modelo que, inegavelmente, acaba dando sucesso, é um modelo que o Brasil acaba exportando. E isso é muito legal, que não só para empresas como o CM Software, mas para profissionais do mercado nacional, tá? Ele tem uma simplicidade na cabeça, tá? Muito mais natural do que qualquer outro profissional, porque eu tive a oportunidade de conversar com indianos, a gente já teve a oportunidade de conversar com indianos, e eles falam em pagamento instantâneo, a gente parece estar conversando com um ET, assim, né? Ou seja, literalmente é uma coisa muito enjambrada, ou seja, porque ainda necessita os famosos mean in the middle, as pessoas do meio, as empresas do meio, que ficam pegando, repassando, liquidando, guardando, sobrando, pagando, ou fica um monte de conta poço, um monte de conta balde, tá? Que no final do dia não atende o A2A, não atende os 2 clientes um do lado do outro, recebendo em segundos, tá? E não atende um mercado de uma maneira mais garantidora, ou seja, a pessoa, vou receber um pagamento do Pix no Brasil, mas queria ver o dinheiro aqui agora, e não às 6 da tarde ou amanhã de manhã. Então, essas relações, elas acabam, quando você bota esses agentes no meio, tá, elas acabam ficando escusas. E por que o pagamento, e por que o padrão do brasileiro, do Pix,
voltando ao tema planetário, é importante, porque ele isola esses riscos operacionais. O pagamento vai se dar ali definitivamente, sem a necessidade das contas bolsa. Então, essa é a importância que o Brasil acabou exportando, e por isso que o Neto, tá, eu acho que foi eleito 2 ou 3 vezes em sequência, tá, como presidente dos bancos centrais, deve ter um clubinho aí, né, não sei quem vota, mas, enfim, ele foi eleito o presidente dos bancos centrais, exatamente por ser uma coisa simples e é de fácil aplicar e traz segurança maior para quem mais interessa na prática. Tá? As instituições financeiras se sentem um pouco... eu perco a minha liquidez, perco o meu depósito à vista, perco isso, perco aquilo. Mas, se você não tem cliente satisfeito do outro lado, você iria perder quase que automaticamente. Então, na prática, eu acho que é um modelo que também atende ao cliente, e, em atender ao cliente, a instituição financeira tem que ter produtos para fazer a retenção. E na nossa jornada internacional agora, a gente nota que muito dessa movimentação que a gente viu no Brasil de resistência ao novo, e isso não é específico desse caso, né? Isso é inerente à natureza humana. O ser humano se acomoda, ele se acostuma com alguma coisa, não quer mudar. Os bancos, no começo, tinham essa preocupação, mas, como eu debati no painel anterior com o Camargo, agora que os bancos viram as outras frentes, as outras linhas de negócio que advêm dessa arquitetura, eu não acho que ninguém está muito triste, mesmo sendo banco grande, né? A tarifa, eventualmente perdida ali na transferência, vem multiplicada em outras oportunidades que essa arquitetura permite, né? Então, até acho que um pouco, indo para a pergunta, que está aí na tela, né? É referência ou a exportação? É os dois, né? Porque, como o Oli já explanou bastante aqui, o sucesso do Pix se transformou numa inspiração para outras economias, e a gente teve o privilégio de estar envolvido com a maioria dos cases, né? Ele mencionou aí Colômbia, a gente tem interação recorrente com o Banco da República, que, no momento, tem que decidir alguns compromises que eles precisam fazer ali para viabilizar dentro do que eles chamam da realidade colombiana, que é um pouco da situação mexicana, né, de ter que acomodar interesses, e a gente tem ajudado bastante, até para que eles não tenham a mesma situação que o México teve, de acomodar demasiadamente e acabar matando a oportunidade na raiz, né? Essa discussão é importante, assim como mercados extremamente ricos, como são esses aí que a gente está participando dos beauty contests lá, representados pelo Boston Consulting Group no Oriente Médio. Então, a gente é referência everywhere. O fato do Orly brasileiro ter sido chamado para ajudar o Federal Reserve a construir o FedNow é prova cabal de quão importante, quão referência o Brasil se tornou nesse sentido. E exportação, porque efetivamente é o que nós estamos fazendo, né? A minha missão, e do Roberto junto conosco aí na Europa, é exportar esses serviços para lá. E não é exportar, né? Não é conjugar o verbo exportar no futuro, é no presente. A nossa solução FedNow está pronta. E ela ficou assim, pronta num timing que foi assustador até para o Orly. Fala aí. Porque, e até pela similaridade topológica e arquitetônica, né, que não é coincidência, é fato de ter sido influenciada basicamente pelo Orly, e deles terem efetivamente tomado o Brasil como uma referência, e o mesmo está acontecendo hoje na Colômbia. A Europa é um pouco diferente, mas aqui nas Américas é indubitável que
que a inspiração está ali, e isso permite que a exportação aconteça de forma muito efetiva, né? A gente consegue alavancar muito a nossa capacidade lá fora. O índice de portabilidade da solução para o mercado americano é assustador. O Corner, a gente basicamente Google Translate, não, brincadeira, gente, não é profissional, estou brincando, não é que Google Translate. A gente traduziu todos os dashboards, todas as funcionalidades, fez as adequações a essas poucas diferenças estruturais, está pronto. A solução para a Colômbia, mesmo com o regulatório ainda fluido, né, está praticamente pronto. É coisa que a gente bota em pé em 4 meses, ou seja, a exportação está efetivamente acontecendo. E o que eu costumo dizer no nosso pitch, quando a gente está falando lá fora, é que a gente não tem medo de discutir a solução e entrar no detalhe da tecnologia por um motivo muito simples, né? Ela está sendo construída há 25 anos. E quem tentar fazer do zero agora, não vai conseguir. Imediatamente, né? 9 mulheres não parem uma criança em um mês. Certo? Então, não adianta você pode colocar um exército de programadores. Você tem que ter contexto. A gente conversando com todos os maiores... Não estou falando de banco pequeno, estou falando de conversa que a gente tem com 5 dos 6 maiores bancos dos Estados Unidos. Aliás, do mundo. Esses bancos, você vai conversar com eles, o que você tem de pronto para pagamento instantâneo? Eu tenho uma API que manda 3 mensagens. Me paga, te pago e rejeita, basicamente. A gente já partiu de 86 APIs e 470 mensagens, que é o tamanho da biblioteca da CIM. Por que a biblioteca da CIM é grande assim? Porque foi 25 anos de situações e demandas e mudanças, e as coisas foram acontecendo e resultou nisso. Ou seja, ninguém lá consegue fazer invoice. Primeiro que eles nem entendem que é boleto, enfim, essa é uma outra discussão, mas... Outro painel. É outro painel. Eles não conseguem fazer invoice com as características dos... Eles têm no modelo mensal paga aí. Como que eu pago? Não. Paga aí. Eu estava mostrando para um colega agora aí fora a minha conta de luz dos Estados Unidos. Uma conta de luz no Brasil, ela é actionable, certo? Ela é um boleto, a imensa maioria é um boleto híbrido, que tem código de barra, tem QR Code, e você consegue atuar nessa conta. Você vai lá com o teu app do banco e paga aquela conta que chegou na tua casa. A minha conta americana, ela serve para uma coisa, ou duas. Uma, me informar quanto eu devo, e 2, servir de comprovante de residência. Porque fora isso, não serve para nada. É assim, paga aí. Como eu pago? Manda um cheque, ou então bota no débito automático lá de fora, que é surreal. Eu mencionei no painel, não sei se foi no primeiro ou no segundo, tanto painel. O nível de fraude em débito em conta nos Estados Unidos, isso a gente ouve do regulador e dos bancos, né? Principalmente dos bancos. Normalizando a base, estamos comparando banana com banana, tá? Comparando Estados Unidos com o Brasil, é um fator de 8 vezes. Por quê? Porque se eu tiver o routing number, account number e o endereço do Orly, eu boto a conta bancária dele para pagar minha conta de luz. E se ele não perceber, vai ficar pagando. Às vezes, até não propositadamente, nós ficamos pagando por débito em conta. Nosso escritório nos Estados Unidos é o WeWork. A gente pagou o WeWork dobrado por 6 meses. 6, 7 meses. 6, 7 meses, o WeWork cobrava dobrado. Até uma hora que eu olhei e falei, peraí, mas tá sangrando muito a conta. Foi ver, claro, pagava dobrado. Gente, vocês não têm noção. É medieval.
E só para dar um exemplo disso que a gente está falando, quando a gente está falando dessas... eu vou pegar um dos... ainda estamos sobre no disclosure agreement com esse banco, é um banco enorme, então eu não vou dar o nome dele. Ele tem 2 APIs para fazer cobrança. 2 APIs para fazer cobrança. Né? E, evidentemente, ele não faz cobrança. Tá? Quando ele vê o nosso API, ele disse assim, meu Deus, para que vocês precisam de tudo isso? Né? Aí a gente disse assim, para você não pagar depois da data, antes da data, com juros, sem juros, valor menor, valor diferente. E comecei a dizer para ele por que ele precisava de tantas APIs e de tanta configurabilidade. Né? Aí ele ficou assim, faz sentido. Né? Então, a gente não tem cobrança. Nesse processo todo, a gente foi entender o que estava acontecendo com ele. A CIM tem vários clientes, né, e a gente faz nossos sistemas. A maioria está aqui, inclusive, obrigado. Tá, a gente faz nossos sistemas e a gente costuma dizer que nosso nosso back-office de conciliação aqui no Brasil, quando ele está lotado, ele tem 2, 3 pessoas, porque a Comp já nos entrega os sistemas mega conciliados. Esse exemplo da conta de energia que o Lanfranc deu aqui, se a conta dele de energia deu $1.000, ele mandou um cheque de $800, tá? Eles vão pegar os $200 restantes e jogar na conta do mês que vem. Eles não vão rejeitar o pagamento dele. E assim é para todos os outros pagamentos. Os contratos preverem pagamentos diferentes dos valores da parcela. Então, imagina o back-office. Tá? Imagina o back-office desse pessoal. Eu conheço empresas de back-office conciliatórias, tá, que faturam 2, 3, 4 milhões de dólares por ano, porque eles têm um serviço de call center que fica fazendo cara cachar contato, merecia receber tanto, vou pagar tanto, bota para o mês que vem, bota com juros, bota sem juros, eu esperava receber tanto, não recebo. No Brasil, se você pegar o código de barra e não pagar, e não pagar o valor exato, você não paga. Então, ele está automaticamente conciliado do ponto de vista de back-office. Lá não, lá é cara crachá. Eu queria que você contasse, inclusive, a experiência lá daquele fundo que faz o repasse no 21º dia. Aquele cliente nosso lá. Não, assim... Esse caso é bizarro. 2 casos bizarros, então, de uma vez só. Vou dar um combo. Caso bizarro número 1. Conversa com o tesoureiro de um dos maiores bancos do mundo que conhece o Brasil. Tá? Cheguei, conversa com o cara. Eu falei, então, deixa eu explicar o que é boleto bancário. Ele falou, Ricardo, pelo amor de Deus, eu sou tesoureiro global há 30 anos. Óbvio que eu sei o que é um boleto do Brasil. Mas por que isso faz sentido para a gente aqui? Por que o banco tem que se meter no meio do pagamento? Falei, bom, por vários motivos, mas um deles não sei se você sabe disso, tanto o Bradesco quanto o Itaú cobrem 100% do cost of doing business simplesmente com a tarifa de cobrança. Não estou falando de float, de nada, de receita lateral. A receita objetiva. A tarifa paga a conta. Ele falou, não é possível. Cheque isso. Né? E essa que ele falou do recebível, isso eu já mencionei no primeiro painel, mas é bom lembrar. Até por essa questão da complexidade do cheque e do débito, que é caótico e tal, a securitização de recebíveis nos Estados Unidos é muito menor do que aqui. Aqui tudo é securitizado, lá você tem basicamente mortgage e car loan. A gente falou isso no primeiro painel, que tem hoje um outstanding issuance de 17 trilhões de dólares. Pois bem, a gente visitou uma gestora gigantesca para falar sobre collection. E a pergunta que a gente fez para eles foi assim, quais são as suas maiores dores? Ele falou, 2. Dor número 1, eu não consigo fazer bater. Eu tenho 330 pessoas no andar de baixo aqui, que está lá, cara crachá, pica-pau, tentando... 330 não é um número hipotético. Efetivamente, é o head count mesmo do time. São 330 pessoas batendo número e nunca consigo fechar. Segunda coisa, não existe sistema para isso. Ninguém oferece. A SAP, ninguém tem. Ou seja, eu controlo um book de $1 trilhão no Excel. Se o Excel der ruim, meu chefe aperta um botão em Nova York e eu explodo na Pensilvânia, né, numa enorme nuvem de purpurina. Daí a gente mostrou o sistema funcionando. O cara desacreditou, ele falou, não, isso é de mentira.
gente botou um cliente nosso em produção na tela, com autorização do cliente, obviamente, não se preocupe, a gente não é maluco. Pedimos para o cliente, botamos na tela, o cara viu a tesouraria rodando em tempo real. Viu o chat abrindo, viu o recebível sendo negociado. Para vocês terem uma ideia do tamanho da oportunidade, né, e a gente tem colegas aqui que estão tentando nos ajudar a fazer outras conexões lá e explicar para os bancos e para os participantes do mercado a oportunidade, eu vou citar um exemplo muito simples. Nesse caso de recebível de mortgage, por causa dessa confusão de reconciliação, os contratos desses fundos de recebíveis, eles têm um policy de repasse para o cotista de 20 dias após o recebimento. Tá? O que significa isso? O meu apartamento foi financiado pelo Bradesco Bank, obviamente, e esse meu empréstimo foi vendido para a Blackstone. Como eu sei, porque eu participei da venda. No Bradesco, lá, cada 4 meses, a gente, quando eu estava lá, a gente ainda continua fazendo isso, faz o sweep do book e vende para alguém que compra recebíveis, refresh o book, segue o jogo. Pois bem, então, o meu mortgage efetivamente está no BCRED, que é um fundo gigantesco da Blackstone. Vamos supor que o Orly é cotista do BCRED. Eu paguei hoje o meu mortgage, o Orly vai ter impactado o NAV dele depois de 20 dias. Tá? A Blackstone consegue fechar essa quizumba depois de uns 18, no melhor dos casos. Ou seja, ela consegue se beneficiar de 1 ou 2 floats desse dinheiro até passar o economics para a cota do Orly. Se eles mudam o modelo para pagamento instantâneo, em vez de demorar 18 dias, ele concilia em 7 segundos. Ou seja, em vez dele capturar 2 floats no melhor das hipóteses, ele vai capturar 20 dias de float sobre esses pagamentos. Façam a conta, senhoras e senhores. 20 dias de float em cima de 17 trilhões de dólares com uma taxa de juros de 5% ao ano. Eu acho que dá um troco. Essa é uma das arbitragens. Então, é assim. E nosso amigo está ali com o papelzinho dizendo que o tempo acabou. Bom, gente, pode fazer. A gente estoura o tempo. Vamos lá. Orly, obrigado aí pela aula, né? Eu sou o Sérgio do Banco Toyota. Quando você fala em relação a sistemas, principalmente lá na Colômbia, em relação à parte de infraestrutura, eles já estão preparados para receber esse tipo de tecnologia? Serginho, uma boa pergunta. Eu tenho certeza que se o poder computacional, agora falando absolutamente TI, tá bom? Se o poder computacional não tivesse reduzido tanto o preço nos últimos anos e acelerado tanta tecnologia como o poder computacional, softwares mais baratos, mais acessíveis, de segurança, certamente a Colômbia não estaria nesse estágio. Mas hoje o poder computacional ficou um elemento tão mais simples perante aos benefícios alcançados, tá, que evidentemente qualquer país, não só a Colômbia, tá, tem condições de fazer. O grande desafio que eu falo para todos os reguladores que batem papo com a gente, tá, não é só mais a vontade de TI, é a vontade de regulatório. Tá, ou seja, o grande desafio neste momento tá, é a entrada regulatória. Ou seja, evidentemente político. O Paraguai conversou com a gente umas 3 vezes já, e não sai do oi, tchau, porque não consegue ter musculatura suficiente para fazer andar. A infraestrutura global das redes de computadores, dispositivos de segurança, computadores envolvidos, sistemas envolvidos, estão resolvidos. Literalmente estão resolvidos. Se cada país quiser fazer, não tem país que tenha ausência de recurso para isso, até porque o sistema financeiro geralmente é um sistema líquido. Tá? Então, não é essa a questão. Não existe... A grande diferença mesmo é o jeito de fazer aquilo, Sérgio. Literalmente o jeito de fazer aquilo. Vontade de política, autonomia para o Banco Central fazer e executar em um regulatório que permite tirar a convivência com o passado que...
não cabe leitura sobre o passado. Passado é passado. A convivência com o passado é que vai te impedir de dar um passo à frente, que é o caso, por exemplo, que está acontecendo no Paraguai e o que aconteceu no México. Ou seja, o teu passado, essa tentativa de acomodar os players, não posso mexer com a empresa A, não posso mexer com a empresa B, o pessoal da associação X, o banco de 150 anos, o banqueiro de 200 anos, é amigo do meu pai, amigo do amigo do amigo do amigo. Essas questões todas que a gente vê muito na minha comunidade, porque o sistema financeiro ele é enorme, você pega os Estados Unidos com 18 mil bancos, podemos chamar de 10 também, né? Ou seja, os influentes são 6, 1, 2, tá? um mega influente, 2. No Brasil, 3, 4. Entendeu? E assim é em qualquer canto do mundo. Apesar do mercado ser grande, é um mercado que a influência ainda é muito importante. Então, se os bancos centrais não prestarem atenção nessa questão, eles acabam cometendo besteira. O processo não é por TI, Sérgio. Literalmente não passa por TI. Pessoal, muito obrigado. Tempo esgotado. Para você que está na live, ano que vem, venha presencialmente, porque você vai perder o networking aqui, que vai acontecer depois que terminar a sessão. Aos presentes, muito obrigado. Vamos para a próxima. Um abraço.